Boa noite, pessoal. Em nome da Federação Mineira de Voleibol, gostaria mais uma vez de dar as boas-vindas a todos que irão acompanhar aqui com a gente a segunda edição do Voleibol, Análise e Interpretação das Regras. Eu sou Alain Luz, coordenador de arbitragem da Federação Mineira de Voleibol, tenho 49 anos, sou árbitro de vôlei de quadra e de praia desde 1991 e estou na categoria nacional. Sou formado em Educação Física e trabalho também como professor na rede estadual de ensino. Quero fazer aqui um agradecimento especial a todos aqueles que nos acompanharam, participaram e nos ajudaram na realização da primeira edição. E parabenizar também os árbitros Anderson Caçador e Ivan Cardoso pela brilhante participação na live realizada no dia 13 de abril. Foi muito proveitoso, temas bem interessantes, explicações muito esclarecedoras, né? Eu acho que foi muito enriquecedor o nosso bate-papo do dia 13 de abril. Tá? Quem não acompanhou o nosso bate-papo anterior, é só entrar aqui no nosso canal, tá? E assistir. Aproveita, curte lá, faça a sua inscrição no nosso canal. Antes de falar do nosso assunto de hoje, essa é apenas a segunda edição. Nós ainda teremos muita coisa legal por aqui. Também nos siga nas redes sociais, @FMVôlei, no Instagram e Facebook. E você que está acompanhando a live, fica ligado aí, tá? Porque nós temos uma promoção bem legal e nós vamos falar disso já já aqui com vocês. Hoje o nosso tema aqui, tá? Nós vamos falar de algo que muitas vezes passa despercebido em um jogo. Porém, a gente sabe, né, muito bem que do seu trabalho bem executado depende o sucesso da arbitragem e da realização de um jogo de voleibol. Nós vamos falar do trabalho, né, do apontador, da apontadora, né, que se prepara muito durante a carreira. Nós vamos falar sobre súmulo de jogo, preenchimento e operação e do seu trabalho, os procedimentos, estratégias, né, que são utilizadas. Cabe aqui um registro, né, e um agradecimento àqueles, né, aquelas apontadoras, né, que já estiveram juntos conosco, seja aqui em Minas Gerais, Rio, São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, e cujo trabalho de excelência, né, inspirou a geração que está aí nos dias de hoje. Tá? Para a live de hoje, nós convidamos dois nomes de respeito a nível nacional e internacional. Vânia Magalhães, apontadora daqui da Federação Mineira de Voleibol, Tânia Camargo, da Federação Paulista de Voleibol. Eu vou deixar aqui vocês com elas, Vânia Magalhães e Tânia, fiquem à vontade, apresentem-se, a sala é de vocês. Vânia? Olá. Sim, posso falar? Você começa? Vânia, está me ouvindo bem aí? Eu começo? Pode falar, Vânia. Sim. Meu nome é Vânia Magalhães, eu sou apontadora da Federação Mineira de Voleibol, sou apontadora nacional, né? E eu fiz o curso em 1998, eu estava no meu 5º período da Faculdade de Educação Física, e eu fiz por uma curiosidade, porque eu tinha feito a matéria de voleibol na faculdade, não tinha me acrescentado em nada na minha carreira, e eu vi lá no quadro da faculdade um recadinho falando que tinha um curso de arbitragem da Federação Mineira. Aí eu fui fazer, por curiosidade. E falei assim, estou estudando mesmo, quem sabe, né, ganhar uns trocadinhos lá, aprender alguma coisa, ficar uns meses lá na Federação Mineira. E aí já vão 22 anos já como apontadora da Federação Mineira de Voleibol. E aí fui ficando, fui gostando, fui fazendo parte da família voleibol, né? Quando me vi, já estava fazendo curso de inglês e estou aí, né? Adoro o que faço e, além disso, estou professora também de Educação Física na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Tânia. Boa noite a todos. Eu sou a Tânia, apontadora nacional de São Paulo. Antes de mais nada, minha gratidão ao Alair, estendido à Vânia, pela oportunidade de poder mostrar o valor do trabalho dos apontadores. Por muito tempo passou batido a importância e, felizmente, hoje todos começam a entender a significância no nosso trabalho dentro da equipe de arbitragem. Meu currículo no voleibol é extenso, mas eu vou tentar resumir aqui, claro.
Sou ex-atleta, joguei em clubes por quase 10 anos, sou professora de educação física aposentada já faz um tempinho, trabalhei como técnica de voleibol escolar por 25 anos, recusei alguns convites de clube para poder atuar nessas duas funções, técnica e apontadora. Entrei na federação em 1986, vou completar 34 anos de carreira. Iniciei a trajetória internacional no início da década de 90 e atuei em quase todas as competições internacionais que tiveram em São Paulo. Logo estava também no vôlei de praia em 90 e 90 e pouco por aí, fiz as competições nacionais e todas as competições internacionais que tiveram em São Paulo também. E antes do falecimento do Nereu, que todo mundo conhece, passei a trabalhar também como assistente de coordenador. Recentemente, em 2015, abri mais um leque no voleibol sentado, tendo, assim, nessa modalidade, o evento maior, as Paralimpíadas no Rio, mas nessa modalidade eu me considero em crescimento, junto com a modalidade, né, que também está evoluindo. Desde lá atrás, fiz todas as competições da CBV em São Paulo, fiz todas as edições da Superliga, tive muitos comandantes, e tenho gratidão sem exceção por todos, não dá para citar os nomes de tanta gente, porque esquecer o nome de alguém seria muito injusto. Hoje tenho o dever de agradecer, sim, aos atuais comandantes, então, Dalmira, digo, na federação e associação, o Marquinhos no vôlei de praia, o Godoy, junto com seu braço direito calado no vôlei sentado. Mas a gratidão não é só pelas oportunidades, não estou falando de escala, de trabalho, porque eu tive muito mesmo, pelo respeito às minhas escolhas, sem interferências de poder atuar onde me convocam ou convidam, né? E pelo entendimento de que uma pode complementar a outra. Veja o exemplo de hoje aí, que nós estamos aqui reunidos, estamos fugindo do regionalismo para o crescimento de todos. Eu continuo nativa nas 3 modalidades, mas já entrando na reta final do meu ciclo, em função da idade. Embora eu continue com muita fome de voleibol, mas a gente tem que se preparar para isso também. E finalizando, né? Eu já estendi um pouco. Quando me perguntam sobre o segredo, né, dessa longevidade, eu respondo que eu só troco de camisa, que a competição de alto nível, ela não pode alimentar o ego e permanecer como prepotência dos feitos realizados. Ela tem que servir para crescimento pessoal, sim, para as experiências, mas a competição passa e a gente continua. Por isso digo, acabou a competição, guardo a camisa e vou para a próxima. Seja lá qual for o nível, a minha postura vai ser sempre a mesma. É isso aí. Bacana, Tânia. Aproveitar aqui e fazer um agradecimento ao Dalmir Medeiros, né, que gentilmente, né, nos atendeu, né, liberando a Tânia para participar conosco aqui desse bate-papo. Tá? Aproveitando que a Tânia falou aí de regionalismo, né, eu acho que é algo bem importante, vem sendo discutido nos últimos anos, e ano passado a CBV deu um passo bem importante, ano retrasado, né, com a criação do guia de preenchimento de súmula, né, que foi atualizado no ano passado. O que a gente gostaria mesmo, né, que colaborar aqui para que de leste, oeste, norte, sul, no Brasil, a gente tenha um padrão só, né, para que não chegue árbitros de diferentes estados para atuar em um lugar e ter, mas aqui a gente faz isso, aqui a gente faz assim, né? A súmula ela é única, né? Nós precisamos ter o mesmo padrão dentro do Brasil inteiro, tá? Seguindo aqui, preencher uma súmula é fácil, né? Chegou lá, sentou, preencheu, acabou o jogo, maravilha, vamos embora, né? Aproveitar e dar um recadinho aqui para árbitros. Árbitros, quando vão fazer cursos de promoção, seja em Saquarema, seja dentro do seu estado, eles precisam fazer a operação de súmula. E nós temos constantemente nos deparado com muita gente sendo pega de calça na mão. Então é importante que todo árbitro tenha conhecimento, sim, que leia o guia de preenchimento e que acompanhe também, né, o nosso bate-papo de hoje, onde muitas dúvidas vão ser tiradas aqui, né? Chegamos para o jogo, pessoal. Preparação,
O que nós devemos levar? Qual o material essencial para o trabalho? Tânia? Comece. O que a gente tem que levar? Tem que levar a O gente. material que a gente precisa. O que levar? Qual material? Sim, para mim a pergunta, Elaí? Pode ser. Eu não estou conseguindo te ouvir. Pode ser. Qual material essencial para o trabalho? O material que a gente leva para o jogo é uma súmula, né? Uma súmula reserva, que é o essencial. Relógio, apito, régua, caneta, principalmente, né? A caneta preta, que é agora a padronização da guia, é a caneta preta. E os nossos documentos que a gente pode estar precisando no jogo, né? Quem tem esses documentos impressos, leva eles impressos. Que seria as regras oficiais, o casebook, guia de arbitragem, são os documentos que a gente geralmente precisa para análise e para consulta, mas não durante o jogo, né? Se precisar ter alguma dúvida. Mas, no geral, é isso que a gente precisa. Do uniforme, né? O escudo que a gente usa quando é jogo das competições nacionais, a gente usa o escudo da CBV. Então, esse é o material básico da apontadora. Legal. Ali no ambiente de trabalho, né? Na nossa mesa de controle ali, pessoas ao redor, qual o posicionamento na mesa? Como deve ser esse ambiente para o nosso trabalho ali? Também? Tânia? O ambiente tem que ser o mais limpo possível. O limpo que eu falo é assim, a gente não estar atrás do poste, a gente ter a visualização o tempo todo. Aqui está saindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode seguir. Sim. Nós temos não podemos ficar atrás do poste, temos que ter visualização do primeiro árbitro, temos que ter a visualização do jogo inteiro ao redor, né? Então, infelizmente, aqueles menininhos muito grandes na nossa frente muitas vezes atrapalham, né? Que são os enxugadores, mas aí a gente consegue dar uma administrada. Eu resumiria isso, um ambiente limpo para a gente acompanhar todas as movimentações do primeiro, do segundo e das duas equipes. Legal. É uma rodada dupla. Você está fazendo o primeiro jogo. Aí chegou o trio de arbitragem do segundo jogo. E aí a turma quer sentar ali do ladinho, quer fazer um comentário, quer bater um papo. Isso pode acontecer ou não? Não, isso não pode acontecer. Até porque você está ali para fazer um jogo e o certo é que termine todo o jogo termine antes, inclusive com a conferência de súmula, tudo se finalize para poder o ginásio ser entregue para a próxima equipe. Então, é fundamental que haja, né, nesse caso, um outro espaço reservado para que essa outra equipe comece os preparativos para o próximo jogo, né, de preferência fora da quadra. Legal. Então aí, pessoal, nada de esperar o próximo jogo ali do lado da apontadora. Letra de forma ou cursiva? Foi definido letra de forma. A gente até conversou bastante aqui no sentido de por que letra de forma, e aí vieram as experiências de outros locais pela dificuldade de leitura, porque um monte de apontadora muitas vezes não se conseguia ter um bom entendimento quanto à redação. Então, nós optamos com a letra de forma e acabou o problema. Legal. Borracha, corretivo, qual deles? Nem pensar, nenhum dos dois. Não usamos corretivos nem borrachas na súmula. Tudo que tem que ser corrigido vai para a observação. Tá? É uma errata que nós fazemos no campo de observações. Legal. Calculadora. Eu posso usar uma calculadora para finalizar ali a soma dos dados? Eu, particularmente, não vejo problema nenhum, porque o jogo está encerrado. Há quem tem dificuldade nas suas contas. Eu que sou da geração antiga, eu ainda fico naquele de
fazer a soma manualmente mesmo. Mas não tem problema do uso da calculadora. Legal. Relógio de pulso, cronômetro de mesa ou ambos na tela do celular para fazer o controle de tempo? Olha, o uso do celular não é recomendável durante o jogo, né? A gente aconselha que ele, inclusive, seja desligado durante o jogo. O relógio tem que ser um relógio de pulso ou um cronômetro de mesa, porque o celular acaba levando para outras telas e vai distraindo a atenção do apontador. Então, de preferência, desligado durante o jogo. Mas depois que finaliza o jogo, o celular pode ser usado para fazer contas, sem problema. Até porque quem está, às vezes, um pouco distante da gente, né, não fica bem para a nossa imagem, né? A pessoa está vendo o celular ali do seu lado, você, às vezes, manuseando ele para fazer um controle de tempo, mas a pessoa não quer saber, né? Ela acha que você está mexendo no celular durante o jogo. Com certeza. Escondidinho, entre o primeiro e o segundo set, entre o segundo e o terceiro set. Algumas mesas de controle agora são um pouco mais altas, né? Quase ninguém está ali dentro de quadra vê. Tem problema eu dar uma fuçadinha ali no celular para ver meu zap nesse intervalo? Tem sim, todo o problema do mundo. Eu acho que o celular, do mesmo jeito que a Vânia bem colocou, auxilia em algumas coisas, ela pode tirar o foco do jogo. E às vezes uma informação importante no intervalo, que venha de um delegado, que venha de alguém, o celular ele só atrapalha. Sem chance. Legal. Antes de seguir aqui com o restante dos temas previstos, pessoal, eu recebi aqui uma missão, que é o seguinte: a FMV ela está com a campanha de venda de camisas da Seleção Mineira e 10% da venda será destinada para a compra de máscaras e álcool em gel. E a cada 50 camisas vai ser sorteada uma. Tá? Essa camisa aqui bonita, tem ela branca e tem ela vermelha, tá? E outra, aqui no Instagram foi lançado o sorteio. Durante essa live, eu tenho a função de passar uma frase-chave várias vezes e você vai ter que anotar quantas vezes eu falei a frase seleção do bem na nossa live. Anotou aí, Vânia, Tânia? A partir de agora, toda vez que eu falar essa frase, vocês devem marcar, ok? Podemos seguir? Podemos. Legal. Tânia, como pode ser definida uma súmula de voleibol? Vou pedir aí, nós vamos colocar aqui uma imagem, você pode ir falando, tá, enquanto a imagem é exibida, Tânia. Perfeito. A súmula, ela é o documento do jogo, é a história do jogo. Ela deve ser preenchida corretamente, ser verdadeira, ou seja, realmente um espelho do que acontece no jogo, sem rasuras e sem sobreposição de informações. Ela é constituída por cabeçalho, que são as informações sobre o jogo, local, data, horário, naipe, etc. Olha lá que bonitinho. Quadro de equipes, lá no canto inferior direito, onde são relacionados todos os jogadores aptos ao jogo, os regulares e os líberos, assim como toda a comissão técnica. Quadro de aprovação, onde são relacionados todos da equipe de arbitragem. Quadro dos sets, onde são anotadas todas as informações de cada set, jogadores que iniciam o jogo, as substituições, os tempos solicitados, os rodízios, os pontos, horário de início e término, ou seja, o jogo propriamente dito. No quadro de resultados, é um resumo que nós temos para cada set e abaixo para a gente fazer a soma total dos tempos, substituições, pontos, duração e indicar o vencedor do jogo. Temos também do lado esquerdo o quadro de sanções, onde se registram todas as sanções do jogo. Temos o quadro de observações, para anotar todas as ocorrências dos jogos, do jogo, no caso,
atrasos, interrupções, correções de preenchimento, foi o que nós falamos lá em cima, né? E outras coisas mais. Tudo que precisar vai na observação. A súmula, ela é assinada pelos técnicos e capitães e pela equipe de arbitragem, com exceção dos juízes de linha que não assinam a súmula. Eu vou abrir um parênteses aqui, naquela história da gente fuçar sempre, né, a súmula eletrônica. Tem uma curiosidade que já está sendo providenciado na súmula eletrônica o espaço para assinatura do árbitro de vídeo, porque nós não temos, né, em nenhum lugar o registro do trabalho do árbitro de vídeo na súmula do jogo. Então, para a gente se preparar, porque está chegando. Aí vocês me perguntam, como é que preenche essa súmula? Não é nosso objetivo aqui, né, fazer um curso de preenchimento. Para tanto, nós temos na CBV esse guia de preenchimento de súmula, que foi feito para utilizar em todo o território nacional. Esse guia ele foi elaborado pela iniciativa do Valfran. Na época, eu não conheci o Valfran, chegou o convite para mim, tive a indicação, aliás, não conheço pessoalmente ainda, mas tenho respeito e uma admiração muito grande depois do nosso contato pelo profissionalismo e pela pessoa que ele é. E assim, o guia foi construído pelo trio, eu, a Vânia e ele. Esse guia foi disponibilizado em 2018. Foi um longo tempo de preparação, de discussões, de estudos, e eu defino como um pontapé inicial. Já atualizamos em 2019 e o nosso trabalho não vai parar por aí. É isso. Legal, Tânia. Vânia, em relação ao padrão de preenchimento que era utilizado anteriormente e comparado agora com o guia que vocês brilhantemente elaboraram, houve alguma alteração significativa? Olha, na verdade, antes o que existia era um básico, né? Um modelo de preenchimento básico, né? Os detalhes e as situações que poderiam estar acontecendo no jogo não tinha nenhum tipo de padronização. Então, o que a gente fez? A gente pegou todas as formas que existiam, né? Que cada federação preenchia de um jeito, e analisamos essas formas com base nos documentos oficiais que a gente tem, que é a regra, o casebook, o guia de arbitragem e a súmula eletrônica da Federação Internacional. Então, a gente pegou todos esses documentos, fizemos um estudo, e olha que não foi fácil, a gente estudou demais, e chegamos num consenso para a elaboração desse guia. Então, o que aconteceu? Nós não fomos na base do achismo, nós fomos através de fontes, e eram fontes oficiais, né? Então, o que eu posso citar aqui, que são algumas mudanças interessantes. Por exemplo, antes podia-se, né, preencher a súmula com caneta preta ou caneta azul, né, que já era uma despadronização. A gente colocou somente caneta preta. Não se pode usar mais a caneta azul. Com base na súmula eletrônica, que a gente estudou um pouquinho ela também, o nome dos árbitros naquela época vinha completo. Então, a gente introduziu isso também no nosso guia de preenchimento de súmula, com base na súmula eletrônica, né? E também, no quinto set, quando tinha a troca de lado, de uma equipe para outra, a gente colocava somente os pontos daquela equipe que trocou de lado. E a súmula eletrônica também trazia uma novidade, que era colocar o placar, e não somente os pontos da equipe que estava trocando. Então, algumas novidades são essas, né? A questão do líbero, né, que antes a gente colocava o líbero em ordem crescente de numeração, e o guia de arbitragem e a regra traz claramente que quem vem primeiro na súmula, na primeira linha da súmula, é o líbero atuante, ou seja, o líbero 1. Então, a gente põe lá primeiro o líbero 1, independente dele ser o primeiro, né, na ordem crescente de numeração ou não, e na segunda linha a gente põe o líbero 2. E a duração do set, do segundo para o terceiro set, que antes a gente colocava lá exatamente 3 minutos, e na regra fala-se que pode ser
essa duração entre o segundo e o terceiro set de até 10 minutos, dependendo da competição e do pedido de televisão, ou de delegado, seja do que for. Então, a gente passa a colocar o tempo real do intervalo. Se for de 5 minutos, a gente põe 5 minutos, se for de 10 minutos, a gente põe 10 minutos. Essas foram as alterações mais fáceis de se fazer, né? E tiveram outras que foram bem mais trabalhosas, por exemplo, nome de atleta, nome e sobrenome, aí tinha os nomes iguais, sobrenomes iguais, como é que a gente fazia para poder identificar um nome de um jogador do outro. Então, se deu um trabalho enorme para fazer. E a questão da comissão técnica também, né? Vocês devem ter percebido lá com a foto da súmula que já vem um erro de impressão ali na súmula nossa, né? Lá coloca-se 4 participantes da área técnica e um só participante da área médica, né? E, na verdade, a regra traz o seguinte: são 3 participantes da área técnica e 2 participantes da área médica. Então, o preparador físico ele não tinha que vir já impresso na súmula, né? Ali teria que ser um lugar para um outro da área médica. Então, a gente discutiu bastante essa situação e chegamos a um consenso que todo profissional que está incluído na comissão técnica, ele tem que ser devidamente reconhecido. Então, se ele está lá na comissão técnica como fisioterapeuta, ele tem que ser reconhecido como fisioterapeuta, não como M, que o M seria para médico. O mesmo caso seria para o massagista. Ele não é médico, ele é massagista, então ele tá participando do jogo como massagista. Mas como que a gente coloca lá se não tem espaço para isso? Então, a gente definiu que tanto o fisioterapeuta quanto o massagista iria... Cortou aqui. O seu áudio Outro travou. caso também que deu... Eu não estou ouvindo a Vânia. Outro cliente? Você está me ouvindo? Agora sim. Seu vídeo está travado. Eu acho que nós perdemos a conexão com a Vânia, tá? Assim que a Vânia retornar, tá? A gente complementa ali a segunda pergunta, tá? Enquanto isso, Tânia, a gente sabe, né, que o profissional da arbitragem responsável pela súmula é o apontador. Diante da experiência que você já tem, como que você define o perfil ideal do apontador? Eita, é assim, eu definiria o papel do apontador pelo conjunto da obra. Como assim? Ele tem que fazer um estudo permanente, leitura constante das regras oficiais, dos documentos oficiais e curiosidade para uma leitura crítica. Conhecimento prévio do jogo e de suas particularidades. Conhecimento prévio de cada regulamento da competição. Comunicação constante com o segundo árbitro, que eu chamo de conexão, né, que o apontador tem que ter a conexão com o segundo árbitro, e visualização permanente com o primeiro árbitro. Tem que ter a concentração máxima em todas as ações do jogo que envolvem a função do apontador e nas situações diretamente ligadas a elas. Visualização do espaço no momento entre os ralis. Eu não disse função, hein? Eu disse visualização. Rodízio da equipe que vai sacar, troca dos líberos, as movimentações nos bancos de ambos os lados. Depois ele tem que ter competência nas 2 funções, a de apontador e apontador assistente, conhecendo a responsabilidade de cada uma. Aí vem a importante conexão do trabalho do apontador com o apontador assistente durante o jogo. E aproveitar e reforçar aqui, né, que o apontador assistente, ele tem várias atribuições para ele ser chamado só de controlador de líbero. Controlar os líberos é uma das funções do apontador assistente.
Aí vocês me perguntariam, simples assim? É só fazer o curso e começar? Não. Ainda vem a postura, disponibilidade e disposição para novos desafios. Nós aqui, né? Eu e a Vânia. Desprendimentos para atender todas as oportunidades para estudos e reciclagens, abertura para o novo. Eu acho que o novo para a gente é o que se aproxima mais uma possível chegada um dia da súmula eletrônica, né? E a gente ser espelho para as novas gerações, porque o aprendizado se repassa, se divide e se interage. E a ética profissional e o respeito e a hierarquia acima de tudo isso. É isso. Pouco, né? Legal, Tânia. A Vânia, acho que nós estamos perdendo a conexão com ela. Quando ela voltar, tá, nós vamos ver se ela quer completar alguma coisa ali da segunda pergunta que foi feita a ela. Enquanto isso, Tânia, vamos falar aqui sobre substituição legal e ilegal, tá? Nós vamos colocar um vídeo aqui, tá? Okay. E aí a gente fala sobre ele, tá? Vamos rodar aqui o vídeo 1. Substituição legal e ilegal. Vamos lá. Vídeo. Tá chegando. Pois é, esse é um vídeo que ele vai mostrar diretamente a substituição legal e ilegal. Só um minutinho, Tânia. Ok. Só um minutinho, Tânia. Aliás, pode seguir, é esse aí mesmo, né, Tânia? Sim, é isso daí. A substituição é legal. A chegada do jogador na zona de substituição, em vermelhinho, enquanto ele está fora, não é para apitar. O anúncio da solicitação, que é feito através da campainha ou do apito. A conferência da solicitação, se o jogador está registrado na súmula, o número 1 está registrado, então é legal. Se a substituição ela é permitida, 12 no lugar, 1 no lugar do 12, ela é permitida. Após feita essa verificação e constatada como legal, aí a gente faz o registro da substituição. E caso a equipe tenha realizado a quinta ou a sexta, nós temos que informar ao segundo árbitro através do gesto manual, quinta ou sexta troca, e em seguida nós liberamos o jogo. Para a substituição legal, vocês vão perceber que o procedimento é igualzinho à substituição legal. Vai estar a chegada do jogador, ele entrando na zona de substituição, a gente solicita, né, a entrada. A solicitação ela é feita através da campainha ou do apito, a mesma coisa. Aí vem a verificação do atleta, se ele está registrado na súmula. O número 15, que entrar ou no lugar do número 12, ele não está registrado na relação nominal, ele não pode entrar. Se o jogador 12, que um vai entrar no lugar do 12, já havia sido substituído, também não pode. E aí vem a verificação e a constatação da ilegal, a gente faz a rejeição, apertando novamente a campainha e sinalizando. E depois é que vem lá a rejeição, a gente faz depois da solicitação. E outras situações que têm que ser verificadas, conforme o casebook, jogador sem placa, com agasalho, com placa errada. Nesse caso, o jogador não está pronto e ele não pode entrar, certo? Então, esse vídeo, eu vou falar um pouquinho dele, ele está baseado só na substituição legal ou ilegal, sem que nada ao redor esteja ocorrendo ou possa ocorrer. O que a apontadora tem que fazer? Antes de apertar a campainha, no momento que o jogador entra na zona de substituição, ele tem que verificar primeiro se o primeiro árbitro não autorizou o saque. Caso contrário, ele não deve acionar a campainha.
e verificar se o segundo árbitro está visualizando o jogador na zona de substituição. E se o mesmo tiver em outra situação, por exemplo, a troca do outro lado da equipe, aguardar que ele retorne para acionar a campainha. A regra, ela diz que a presença do jogador com a placa na zona de substituição já consiste na solicitação e que a campainha deve ser acionada, mas ela não cita que deve ser imediatamente. Então, aí entra a nossa experiência, porque a experiência nos conduz a determinar qual é o momento certo para o uso da campainha. Seria o famoso tempo de bola, né? Eu vou aproveitar aqui e vou citar, eu falei tempo de bola, eu vou citar uma parte do guia de arbitragem que ele fala assim com propriedade. Não é bem verdade que a arbitragem consiste somente na realização de uma partida usando apenas as regras de jogo como base para todas as decisões, porque a arbitragem não pode ser a aplicação mecânica e automática das regras. Grande competência é necessária. Tal competência é adquirida pela experiência pessoal individual, através da participação em eventos de voleibol ao longo dos anos, com o árbitro percebendo que ele não é um estranho, mas uma parte integrante do jogo. Além disso, o apontador tem que verificar se não tem uma eminência de pedido de desafio por parte das equipes, caso contrário, ele não deve acionar a campainha. E finalizando, que o objetivo principal desse vídeo que passou aí é a gente mostrar que quando tem a substituição ilegal, a campainha tem que ser tocada novamente. Então, por isso que nós fizemos um vídeo aí para mostrar a diferença entre as duas. Na primeira você toca, complementa a substituição, e se aparecer uma jogadora para fazer uma substituição ilegal, você toca novamente, sinaliza que não é permitida a entrada e depois você segue o jogo. Isso aí. Legal, Tânia. Olha, detalhado, mais didático impossível. Muito bem explicado. Vânia, nós te perdemos por alguns instantes ali. Você gostaria de concluir ali a pergunta sobre o padrão, a comparação dos padrões do guia de arbitragem? Nós estamos sem seu áudio, Vânia. Pronto? Está ouvindo agora? Agora sim. Sim, então beleza. Então, só completando a questão do guia de preenchimento de súmula, os dados, né, que deram mais trabalho para a gente fazer, finalizando, a gente colocou uma situação que é a inclusão da súmula anexa, né, nos casos e situações em que há perda de pontos por parte da equipe, né, em casos de troca ilegal de livre, de jogador irregular em quadra. Isso por quê, gente? Porque a gente pensa que, como a súmula é um documento oficial, a gente tem que preservar a fidedignidade das informações que estão lá. E se você tem um jogador que estava irregular no jogo e a equipe perdeu alguns pontos naquela situação, eu vou tirar os pontos dele. E aí, como é que eu faço para poder marcar os pontos de novo a partir daquela situação? Eu vou colocar os pontos invertidos? Não há padronização para isso. Eu vou colocar uma informação em cima da outra? Também não existe padronização para isso. Então, o que a gente pensou? Vamos abrir uma segunda súmula, só para esse set, para poder continuar. E aí, quem pegar essa súmula vai dar uma sequência nas informações, tanto na súmula original, quanto na súmula que deu sequência àquele set. Então, isso é para poder qualquer pessoa que ligada ao voleibol, que consiga, né, ter essas informações, possa fazer essa leitura do que aconteceu naquele set. Por isso, a abertura de uma nova súmula, então, que a gente achou muito importante. E só complementando a questão da súmula eletrônica também, que a gente usou como uma fonte nossa, a gente achou que, por ser um documento oficial da Federação Internacional,
Travou? Nós perdemos a Vânia de novo. Enquanto a Vânia restabelece sua conexão lá, tá? Só lembrar vocês aqui, na primeira edição da nossa live, tá, nós tivemos uma provinha online com um presente para melhor nota, né, enviada, né, da provinha dentro do prazo que foi estipulado. Nessa não vai ser diferente, só que nós não vamos ter prova. A cada 50 camisas vendidas da seleção, essa camisa bonitona aqui, uma vai ser sorteada, tá, para os participantes. E hoje nós temos um sorteio também bem legal, tá, que já está valendo. Você precisa anotar quantas vezes até o final da live eu falei a frase-chave, tá? A partir de agora, tá? Seleção do bem. Anota aí quantas vezes você ouviu aqui ao final da live e depois siga as instruções do sorteio no Instagram da federação, ok? Vamos seguir aqui, tá? Enquanto a Vânia se reconecta lá. Tânia. Eu? Substituição excepcional. Isso foi que caiu na provinha lá que a gente fez na semana passada. Em que situação é aplicada a substituição excepcional? Bom, a substituição excepcional, ela só é aplicada em caso de lesão. E se naquele momento não tiver nenhuma substituição regular. Eu já participei de vários jogos e vi comentários depois. Tem comentarista que fala que basta o jogador se machucar, pode ocorrer a substituição excepcional, e não é assim. Primeiro tem que verificar se tem uma substituição regular. Tendo a substituição regular, se faz a substituição. Não tendo a substituição regular, aí entra a substituição excepcional. Nesse caso, o jogador, exceto o líbero, que não pode continuar jogando, ele deve ser legalmente substituído e a equipe tem o direito à substituição excepcional. Ela significa que qualquer jogador que não está na quadra na hora da lesão, exceto o líbero, hoje eu diria exceto os líberos, ou o jogador regular envolvido em sua troca, que pode substituir o jogador lesionado no jogo. Esse jogador lesionado, substituído através do excepcional, ele não pode retornar à partida. A substituição excepcional não pode ser contada em nenhuma hipótese como uma substituição regular, ou melhor, regular. Ou seja, se a equipe tiver feito 2 substituições e a excepcional, ela continua com o direito de fazer mais 4 substituições. Entretanto, na súmula, deverá ser incluída no total de substituições do set da partida e registrado no campo de observações. Diferente da substituição por expulsão ou desqualificação, onde o jogador expulso ou desqualificado só pode ser substituído através de uma substituição legal. Caso não seja possível, a equipe dele será declarada incompleta. E o que acontece quando a equipe é declarada incompleta? Ela pode ser declarada incompleta para o set ou para a partida, ela mantém os pontos conquistados na partida, e para outra equipe, vencedora do set ou da partida, se completa os pontos que faltavam, no caso, para vencer o set ou a partida. O apontador conclui normalmente o trabalho, e na observação o primeiro árbitro orienta sobre a redação de que a equipe A ou B foi declarada incompleta para o set ou para a partida. No guia de preenchimento de súmula, nós temos sugestões de observações para todos os casos, mas como o nome diz, né, são sugestões porque prevalece aquilo que o primeiro árbitro desejar redigir. Legal. Eu vou emendar aqui, como nós estamos falando de substituição excepcional, e depois eu volto a falar lá atrás sobre interrupções regulares. Tá? Ô, Vânia, um jogador ele se lesionou no jogo e teve que ser substituído excepcionalmente. Nessa mesma interrupção, a equipe solicitou uma substituição adicional.
ou seja, uma regular. O segundo árbitro aceitou a solicitação. A decisão do segundo árbitro de aceitar essa solicitação, ela é correta? Sim, ela é correta, né? Até porque a gente sabe que a solicitação ela tem que ser uma substituição por equipe a cada interrupção. As únicas exceções que a gente tem é se o jogador se lesionar ou se houver uma expulsão, uma desqualificação. Então, nesse caso, como foi por lesão, a equipe tem direito a pedir uma, uma substituição. Legal. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Vânia, quais que são as interrupções regulares existentes no jogo? Pois é, a gente fala que esse é o capítulo da regra que todo apontador tem que saber. Isso aí é imprescindível para você tomar qualquer decisão. Saber quais são as interrupções regulares do jogo. Saber o que é um rally completo e saber definir isso durante o jogo para substituição e para troca de livro. Isso é fundamental, né? Rally completo, só para poder a gente saber o que é o conceito de um rally completo. Primeiro vem o rally, né, que é a sequência de ações do jogo ocorridas desde o momento em que o saque é executado pelo jogador sacador até o momento em que a bola é considerada fora de jogo. Esse é o rally. E o rally completo é a sequência de ações de jogo, as quais ao final resultam em um ponto. Isso inclui a aplicação de uma penalidade ou a perda de serviço devido à falta do saque pela demora em executá-lo. Então, isso é o que define o rally completo. Então, por exemplo, se o líbero saiu, por exemplo, né, e aí naquele intervalo da saída do líbero houve um cartão vermelho, uma penalidade. Então, ali já é considerado um rally completo e o líbero pode estar retornando se ele quiser, né? Então, e essa situação ela é fundamental para o apontador perceber essas ações de jogo que podem ocorrer ou não. Né? E a interrupção é o tempo entre um rally completo e o apito do primeiro árbitro, autorizando o próximo saque. Né? E é nesse intervalo que eu falo que o apontador mais trabalha. Né? Porque é ali que acontece tudo, é ali que acontece substituição, é ali que acontece troca de livro, é ali que acontece a maioria dos desafios. Né? Então, ele tem que ficar muito atento nessa hora, e olhar os bancos, ver a movimentação dos bancos, a movimentação do segundo árbitro, tudo ali acontece. Ver o rodízio dos jogadores, quem está indo para o saque, olhar o placar. Então, a função do apontador se resume basicamente aí, porque a única falta que o apontador, vamos dizer que assim, que apita, não apita, que ele marca, é o de rotação. Quando o sacador que vai para o saque não é aquele jogador que tem que sacar. É a única falta que o apontador tem que sinalizar através da campainha. O restante é tudo primeiro e segundo árbitro. Então, o trabalho do apontador se resume basicamente nos intervalos, né, que são as interrupções. E aí a gente tem as interrupções regulares, que são os tempos de descanso, e as substituições. Legal. Continuo com a Vânia aqui. Qual que é o procedimento correto se um jogador contundido não é capaz de completar a substituição formalmente pela zona de substituição? Ou seja, se lesionou, sai carregado para fora de quadra. Pois é, vamos recorrer ao casebook agora, para poder responder essa pergunta. Lá está bem claro, né, que o jogador, quando é lesionado e tem que ser carregado, ele não tem que ficar lá esperando o outro jogador levar a plaquinha para ser substituído. Né? Ele pode ser retirado de quadra, mas o jogador que entrar para a substituição tem que levar a placa até a zona de substituição e entregar a placa ao segundo árbitro, que vai recolhê-la e levá-la até o banco. Isso para quê? Isso para ficar bem claro para todo mundo que está assistindo o jogo, que aquela substituição
Parece que a Vânia travou novamente ali, a conexão está atrapalhando ela um pouquinho. Vamos seguir aqui então, tá? Vânia está de volta? Não, a Vânia está reconectando, tá? Tânia, vamos lá para mais uma perguntinha. A equipe retirou-se de quadra no início do quinto set, se recusando a jogar. Quais são os procedimentos nesse caso? Vocês lembram há um tempo bem distante, alguns minutos atrás, quando eu falei da equipe incompleta e falei que a equipe incompleta permanecia com os pontos, etc. Nesse caso, quando a equipe se recusa a jogar, independente do motivo e do momento da partida, que no caso você está citando o quinto set, ela é declarada ausente. Como consequência de uma equipe declarada ausente, o resultado da partida é de 3-0, 25-0, 25-0 e 25-0 para outra equipe. No quadro de observações, somos orientados pelo primeiro árbitro, como eu disse, sobre a redação, mas o conteúdo tem que conter que a equipe foi declarada ausente, que se recusou a continuar a partida, o motivo, e que a pontuação correta para os sets é de 25-0, 25-0, 25-0, como eu já disse, porque os registros durante a partida já foram feitos na súmula, principalmente estando no quinto set. Então, se coloca na observação, complementa as informações e o resultado final, que é de 3-0 para a equipe tal, A ou B. Legal. Pessoal, não esquece aí não, tá? Hoje tem sorteio após a live e no Instagram da Federação, tá? É a nossa seleção do bem, ok? Não esquece de curtir a nossa live e se inscrever aqui no nosso canal, tá? Vânia, quer completar? Tá difícil. A sua conexão está um pouquinho. Quer interromper? completar? Não, eu posso interrompê-la, Vânia? Pode. Então, eu passei pelo mesmo problema, né? Nós somos todos iniciantes nesse processo. A máquina deu um olé, nós entramos antes, às 6h30. O vídeo desapareceu, estava tudo programado, eu com as minhas imagens, com as minhas coisas, e tudo sumiu. O que eu fiz, Vânia? Abri pelo celular. Então, eu estou segurando o celular na mão, que não era para segurar, era para eu estar olhando só pela tela, e aí parou de cair. Eu simplesmente entrei pelo WhatsApp, pelo celular. Eu não sei se isso ajuda em alguma coisa, né? E meu computador ficou quietinho, tadinho. Legal, a dica. Vânia, quer concluir lá a resposta ali da pergunta anterior? Sobre o jogador que lesionou, teve que ser substituído, né? Sim. Não conseguiu sair. Ele não conseguiu sair normalmente, né? Então, nessa situação que eu estava complementando o seguinte, a visualização tem que ser feita por todo mundo, de quem está entrando em quadra, né? Então, o jogador tem que levar a plaquinha de substituição até a zona de substituição, e ali, assim que o apontador reconhecer a substituição e liberar os braços, erguer os braços liberando o jogo, né? O segundo árbitro recolhe a plaquinha e leva até ao banco. Então, isso é para poder dar uma visualização de quem está entrando em quadra no lugar do jogador que foi substituído, que foi lesionado. Legal. Seguindo aqui, Vânia, nós vamos ver aqui agora, eu parei. Nós vamos ver aqui um vídeo do jogo Zenit Kazan. Está me ouvindo? Você fugiu com a sua imagem. Só um instantinho, pessoal. Um probleminha de conexão aqui.
Voltei. E, Olá, vocês me ouvem? sim, eu ouço. Ok, vamos aqui, passar um vídeo aqui à frente. Nós vamos falar agora de sanções, tá? É o vídeo número 2. Por favor, Robinho. Legal. Nós vimos aí o Fabrício Pasquale, né, em um mundial, né, realizado em Betim, não teve medo de cara feia do russo, né, e botou ele para sentar na cadeirinha do pensamento lá. Vânia, fica à vontade. Estou sem áudio da Vânia aqui. Vânia, estamos sem áudio. Então, está ouvindo agora? Sim. Legal. Então tá. Antes de falar sobre o vídeo, eu só quero falar um pouquinho sobre as sanções e como a gente anota essas sanções na súmula, tá? Primeiro nós temos as sanções por equipe, que são as solicitações indevidas. Depois tem a advertência por retardamento e a penalidade por retardamento, né? As solicitações indevidas, a gente só marca a equipe que solicitou indevidamente. Advertência por retardamento, a gente coloca um R na coluna da advertência. E a penalidade por retardamento, a gente coloca também um R na coluna de penalidade. Lembrando que a penalidade por retardamento, a outra equipe leva um ponto também, ganha um ponto. Tá? E temos as sanções individuais, que é a advertência verbal. A advertência verbal a gente não anota na súmula. Nós temos a advertência, que é o cartão amarelo, que a gente coloca o nome, o número do jogador ou da comissão técnica, levou o cartão, a gente coloca na coluna da advertência. A penalidade, que é o cartão vermelho, também é a mesma coisa, mesmo procedimento, a gente coloca o número do jogador ou da comissão técnica, que levou o cartão vermelho, na coluna de penalidade. Nesse caso, a outra equipe ganha um ponto, né? A expulsão, que são os dois cartões juntos, foi o que aconteceu nesse jogo. A gente também coloca o número do jogador ou membro da comissão técnica que foi expulso e na coluna da expulsão. Nesse caso aí, não gera ponto para outra equipe, mas o jogador tem que deixar aquele set, ele não pode jogar mais naquele set e ele vai lá para a área lá de penalidade, ele tem que ficar sentadinho lá o resto do set, poderá jogar no próximo set sem problema. E a desqualificação, que são os dois cartões separados, né? E também não gera ponto para outra equipe, a gente marca também na coluna de desqualificação, na súmula, e nesse caso o jogador não pode mais retornar para o jogo, né? Ele fica totalmente eliminado de participar naquele jogo, não pode mais. Então, agora voltando à análise daquele vídeo que a gente viu, né? O número 10, ele foi expulso, ele tinha acabado de sair da quadra, porque o líbero tinha entrado,
e ele foi expulso. E aí deu para a gente ver claramente que ele foi lá para a área de penalidade, ficou sentadinho lá. Só que o casebook, ele dá uma outra orientação de como proceder nesse caso. Não é simplesmente o técnico informar quem é o jogador que vai substituir o jogador que foi expulso, como foi feito ali, né? Foi lá, o segundo árbitro foi lá, perguntou para ele, falou que seria o número 4. E o casebook traz uma outra orientação sobre isso. Na verdade, o que teria que ter acontecido ali, né? O líbero tinha que ter saído, teria que fazer uma substituição formal, ou seja, o número 4 tinha que entrar com a plaquinha lá, entregar para o segundo árbitro e entrar para o jogo. E o líbero só poderia retornar à quadra após um rally completo. Então, é isso que diz o casebook e não aconteceu nesse jogo, né? O jogador foi expulso e simplesmente o segundo árbitro foi lá e perguntou quem é que ia substituir. Isso porque a súmula eletrônica pede imediatamente, e o casebook também fala que ele tem que ser substituído imediatamente, né? Então, a mecânica realizada ali naquela penalidade não foi a correta. Legal. Tânia, a equipe tem 2 líberos e um se lesiona. A equipe pode redesignar um outro líbero? Não, essa resposta era curta e grossa. Não, como o técnico registrou 2 líberos na súmula e um foi declarado incapaz de jogar, não pode acontecer uma redesignação nesse momento. A equipe tem o direito de jogar com apenas um líbero. Agora, se esse único líbero tornar-se incapaz de jogar, aí sim será permitida uma redesignação. Bacana. Vânia, uma equipe tinha 2 líberos registrados. Tá? Após o segundo set, o técnico vai lá e declara ambos incapazes para jogar e redesigna um novo líbero para o lugar deles. Isso é permitido? Sim, isso é permitido, né? O técnico ele pode simplesmente declarar que os 2 líberos são incapazes e pode redesignar um outro líbero. Só que ele tem que ver que ele vai perder esses 2 jogadores. Os 2 líberos não podem mais atuar durante o jogo, né? Então, mas é permitido sim. Nós não temos nada a ver, né, com o motivo, né? Se é migué do técnico ou não, se ele está acusando uma lesão ou não, ou se ele é uma estratégia. Nós só temos que redesignar, correto? Sim, correto. Legal. Tânia, vamos falar de novo aqui, de novo não, né? Vamos falar agora sobre uma troca ilegal de líbero. Tá? Nós vamos ver aqui o vídeo de um jogo entre Brasil e Azerbaijão. Esse jogo foi realizado lá em Uberlândia, no pré-olímpico. Tá? Só um instantinho já vai rodar. Esse vídeo, vocês estão me ouvindo aí? Posso ir comentando? Pode comentando. O que aconteceu? Na equipe do Azerbaijão, entrou a número 18 no lugar do número 7 para sacar. O vídeo foi editado um pouquinho depois, não vai dar para ver essa troca, mas essa que entrou, ela substituiu a número 7. Depois que termina o rally, entra o líbero no lugar da número 18. Tá? O que acontece? Quando a jogadora vai para a rede, onde deveria estar a 18, que trocou com o líbero, quem entra é a número 7. Aí a apontadora do jogo, os apontadores, paralisaram. Segundo o árbitro foi lá conversar, foi orientado que quem estava na quadra era o jogador errado. O técnico optou em voltar a jogadora, no caso titular, fez a substituição normal dele e o jogo prosseguiu. Aí o que aconteceu? Aconteceu uma intervenção no momento exato e não trouxe nenhuma consequência para o jogo. Foi corrigido, a troca ilegal do líbero foi descoberta a tempo. Depois que o técnico queria utilizar a jogadora inicial, fez a substituição, foi resolvido o problema. Agora, vem as questões seguintes.
E se as apontadoras não percebessem a situação? Porque a súmula eletrônica, ela é muito, nós somos muito gratas nesse sentido, porque ela chama de imediato a troca e mostra que está acontecendo erro. Agora, se não fosse percebido, estaria uma jogadora ilegal em quadra, que quando descoberto, teria que corrigir a situação, retirar os pontos conquistados com a jogadora ilegal, abrir uma nova súmula, se isso acontecesse na competição sem a súmula eletrônica, óbvio, e para outra equipe iria o ponto e o direito ao próximo saque. Outra coisa que eu quero destacar aqui no vídeo, eu não disse que quem controla as trocas dos líberos é o apontador assistente? E aquela moça lá, que estava com headset, que é a mesma cara da Vânia, eu diria que é a Vânia, e comunicou o erro, ela não era apontadora do jogo? Sim, ela era apontadora do jogo. Então, é contradição da Tânia? Não. Nós chegamos nas variações de trabalho. Quando utilizamos a súmula eletrônica, quem registra a troca é a apontadora, através da súmula eletrônica. O apontador assistente alimenta esses dados em conexão com o apontador, tanto nas trocas de líberos como nas substituições. E, no caso, não se usa a folha de controle de líbero. Em palavras bem simples, o apontador assistente ele dita o jogo para o apontador, e geralmente ele faz uma outra súmula como reserva, normalmente é manual mesmo. Essa é a conexão. A súmula eletrônica insere todos os dados do jogo, dos líberos, do desafio, dos tablets, do placar eletrônico, de tudo. E as formas de trabalho têm as variações ditadas pelas competições. Por isso a importância do apontador assistente ter um nível tão elevado quanto o apontador e vice-versa. Por exemplo, de variações, uma súmula eletrônica e uma manual, duas súmulas eletrônicas, uma oficial, onde são conectados todos os equipamentos, e a outra como reserva, sem os equipamentos, uma súmula manuscrita e uma folha de controle de líbero, e por aí vai. Aí temos que ter flexibilidade e conhecimento das funções para todas as situações. A gente tem que estar pronto para o que vier. Legal. Vânia, um capitão pode fazer um protesto formal na súmula se ele não avisou o árbitro da sua intenção durante a partida? Não, não pode. No momento que aconteceu alguma situação duvidosa, o capitão pode ir até o árbitro e solicitar alguma explicação. E se ele não concordar com essa explicação dada pelo primeiro árbitro sobre a aplicação ou interpretação das regras, aí naquele momento ele tem que solicitar o protesto. Se ele não solicitar naquele momento e chegar no final do jogo e falar que quer fazer um protesto, não poderá ser aceito. Legal. Uma dúvida que muitas vezes a gente vê em jogos, o capitão ele pode escrever ou ele tem que trazer isso por escrito e a gente vai lá e transcreve o conteúdo? Olha que isso foi uma discussão nossa no nosso guia de preenchimento de súmula, Tânia? A gente discutiu bastante sobre isso e a gente achou... o jogador chega lá todo suado querendo escrever na súmula. Então, a gente entrou num consenso e chegamos a duas situações. Ou ele dita para o apontador o que ele quer que seja escrito, ou ele faz um rascunho e entrega para o apontador transcrever para a súmula, Então, a gente deixou bem claro lá no guia de preenchimento para não deixar o capitão escrever na súmula. Ok. Pessoal, só lembrando, sorteio rolando, seleção do bem. Mais uma pergunta aqui, Tânia. Oi. Um jogo prossegue em outra quadra após uma falta de energia elétrica.
Qual que é a decisão correta a ser usada para um jogador desqualificado no terceiro set quando este começa novamente? Bom, vamos lá. O set interrompido, ele tem que ser cancelado e repetido com os mesmos jogadores e a mesma formação inicial. Mas nenhum dos jogadores desqualificados ou expulsos estão permitidos a participar. Outro jogador que estava na equipe e não estava na formação inicial, ele tem que ocupar o lugar do expulso ou desqualificado. Além disso, todas as outras sanções que tinham sido registradas na súmula, até o momento que houve a queda de energia, tem que ser levado para outro set. Se você consultar somente a regra nessa situação, que é a regra 17.322, ele fala que se o jogo é reiniciado em outra quadra de jogo, o set interrompido é anulado e reiniciado com os mesmos jogadores e a mesma formação inicial. Aqui, cabe ressaltar que o casebook complementou a regra nessa situação, porque aqueles que olharem só a regra não terão as respostas, ou as respostas, né, referentes aos jogadores sancionados. Ou seja, vai para outra quadra, recomeça o set e não zera as sanções. É mais uma situação onde uma nova súmula deverá ser aberta. Legal. Nós vamos ver agora na sequência aqui mais 2 vídeos, tá? Eu vou perguntar antes, aí nós vamos colocar o vídeo, tá? E enquanto isso a Vânia vai falando a respeito, tá? Qual que é o procedimento do apontador quando a equipe solicita um desafio? Tá? Vânia, enquanto estiver rolando o vídeo, pode falar, tá? Joia. Bom, vocês vão ver aí a questão de um desafio, assim, perfeito, né? Tudo funcionando direitinho. E a situação que aconteceu depois com o resultado, né? O Brasil solicitou um desafio de bola tocada. E o que a gente quer chamar a atenção nesse vídeo, aí vocês vão ver, né, a situação, o desafio solicitado, e eu quero que vocês chamem a atenção para o placar, 3-7 Brasil, 3 Estados Unidos, 7. Brasil ganhou o desafio e automaticamente ali o placar é mudado. Né? Então, a intenção desse vídeo é chamar a atenção para o placar do desafio. Quando nós chegamos no ginásio, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orientar o operador de placar quanto a isso. Que o ponto que gera o desafio, ele tem que ser marcado. Ele tem que ser marcado, e aí foi ele que gerou o desafio, e se caso a equipe que solicitou o desafio ganhar, aí esse placar tem que ser corrigido depois. Não tem que se esperar resolver o desafio para se marcar o ponto. Né? Até porque não se justifica. Se o ponto foi desafiado, é porque ele existiu. Então, ele tem que ser marcado no placar para todo mundo ver e o ginásio todo acompanhar. Isso é muito importante. Então, por isso que a gente deixou esse vídeo aí, para ficar bem claro isso. Ah, legal. Então, assim, independente se o desafio é procedente ou não, independente do resultado, finalizou o rally, marca-se o ponto conforme decisão do árbitro, correto? Sim, esse é o procedimento correto. Marca-se o ponto, e aí, se o desafio dá ganho para a equipe que solicitou o desafio, aí corrige-se o placar. Né? Esse é o procedimento correto. Tá. Aí uma outra pergunta que me veio aqui à cabeça agora, tá? Na súmula ali, tudo bem, riscar um ponto, mas vamos supor que a finalização desse rally, que vai ser alvo de uma revisão, ele mude a equipe sacadora. Nós abrimos o quadrinho do novo sacador, ou aí sim nós aguardamos a decisão do árbitro? Pois é, isso que a gente tem discutido, porque com o desafio, a mecânica do apontador mudou muito, muito.
Então, antes, quando a gente ia diretamente marcar o ponto e já fazer o fechamento do rodízio, a abertura do outro rodízio, se fosse o caso, a gente tem que retardar um pouquinho esses movimentos para não rasurar a súmula, né? Então, o apontador tem que arrumar um jeito de fazer isso. O ponto do ginásio, do placar do ginásio, ele tem que ser marcado automaticamente. A primeira coisa a ser feita. O apontador, ele pode Tânia, Eu acho que nós vamos perder a Vânia de novo. eu Ela posso volta. complementar? Pode seguir, pode complementar. Então, aí no caso, além de retardar a marcação que a gente faz, a gente se utiliza de um rascunho. Eu uso muito esse manejo de marcar no meu rascunho quanto estará se a equipe tal ganhar o desafio e quanto estará se ele perder o desafio. Está lá no rascunho. E nisso, o trabalho do apontador assistente também é fundamental para nos auxiliar. Quanto mais gente auxiliando, menos possibilidade de erros. Então, é retardar a marcação, utilizar do rascunho e depois marcar com certeza na súmula para que não tenha nenhuma rasura. Legal. Vânia, a Tânia fez um complemento ali do que você vinha Falando. falando, tá? Se você quiser completar alguma coisa, ou nós podemos. Sim, sim. Beleza, então. Temos um outro vídeo aqui agora. Sim. Nós temos um outro vídeo aqui agora. Respeito. Pode falar, Vânia. Não, antes de você passar o próximo vídeo, Alai, só complementando a questão do desafio, né? Existem outras duas possibilidades que a gente não marca o ponto, que é no caso do desafio solicitado pelo primeiro árbitro, né? Nesse caso, ainda não houve uma definição de quem ganhou o desafio, então o primeiro árbitro solicita o desafio para ele tomar a decisão, e aí, depois que ele tomar a sua decisão e apontar o lado da equipe vencedora, é que a gente marca o ponto. E a outra situação que a gente também não marca o ponto é quando, após o desafio, o árbitro volta o ponto, ele anula o rally, porque ele percebeu que aquela jogada poderia ter continuado. Por exemplo, o primeiro árbitro marca 4 toques para uma equipe, né? A equipe vai lá, solicita o desafio e vê que a bola tocou no bloqueio. Então, o rally poderia ter seguido e foi interrompido pelo primeiro árbitro. Então, nesse caso, ele tem que anular o rally e voltar ao ponto. Então, nesse caso, também a gente não marca o ponto. Então, são essas duas situações só que eu queria completar, antes de você passar o vídeo, né? Legal. O próximo vídeo é bem, assim, é importante a gente ficar bem atento a ele, sobre a sequência de procedimentos, né, onde, né, o apontador pode agir também, né, e precisa haver um sincronismo ali entre segundo árbitro, né, e apontador, né. Vamos tocar o vídeo aqui, aí a Vânia vai explicar direitinho para a gente o procedimento correto ali. A gente está vendo que o rally foi finalizado, né? Acontece uma substituição. E logo em seguida, há um pedido de desafio. Vânia, só um pontinho aqui. O Luiz Omar, ele parece que antes da substituição ali, ele faz um sinal de ser. Sim. Vamos passar novamente o vídeo ali, se for possível? Pode seguir, Vânia. E aí, tem um desafio logo depois da substituição. Né? É isso que a gente queria passar nesse vídeo. O que acontece? Né? A orientação do desafio é que ele tem que ter precedência sobre qualquer outra
ação naquele momento. O desafio tem que ser primeiro antes de substituição, antes de pedido de tempo, antes de troca de líbero. Isso por quê? Isso porque o resultado do desafio pode interferir nessas ações. Então, a precedência é do desafio. Por que eu falo que a mecânica do apontador mudou demais com a entrada do desafio e a gente tem que se adaptar a essas mudanças, né? O apontador, na hora de marcar o ponto, né, que a gente estava comentando, ele retarda um pouquinho a sua ação de marcar o ponto para não rasurar a súmula. Ele espera a definição do desafio para ele marcar o ponto. E com relação ali à campainha também da substituição, se o apontador assistente, né, que aperta a campainha para substituição, perceber que tem um pedido iminente de desafio, eu acho que ele também tem que retardar essa campainha um pouco, esperar até definir se realmente vai ter pedido de desafio ou não. Então, essa é uma outra mecânica do apontador que tem mudado um pouquinho com relação ao desafio. Essa trabalho conjunto entre apontador e segundo árbitro. E citando uma outra situação do desafio também, que eu acho que muda um pouquinho a atuação do apontador, a mecânica do apontador, é a campainha no final do set. É a campainha no final do set. Porque você dá os 25 pontos, a equipe fez o 25º ponto, e você vai lá e aperta a campainha. Aí a outra equipe vem e pede desafio. Então é uma situação bem complicada. Então, deu o 25º ponto e o apontador viu que tem uma polêmica, que tem um pedido eminente ali de desafio, segura a campainha, não aperta a campainha. Ou até, nos jogos internacionais que a gente participa, essa campainha já foi abolida desde 2016, desde a Olimpíada, ela já não existe mais. E aqui a gente ainda usa a campainha para finalizar o set. Só que com o desafio, a gente não pode estar apertando essa campainha logo no 25. Aguarda um pouquinho, dá uma segurada e vê se não vai ter desafio. Aí você aperta a campainha. Então, essa mecânica do apontador, ela tem que ser melhor estruturada. Até porque quando a gente fala isso em reuniões, em clínicas, essas coisas, as pessoas perguntam para a gente, onde que está escrito isso, né? Onde que você viu isso? E eu acho que falta um pouquinho dessa padronização dos desafios aqui no Brasil. A gente que trabalha nos jogos internacionais, a gente vê que isso já lá está bem mais avançado, até por causa da súmula eletrônica. E a súmula eletrônica já te dá tudo mastigadinho. Já vem o desafio, já vem o motivo do desafio, já vem o resultado do desafio, você recebe a informação toda pelo microfone, você já tem ali quantos desafios que a equipe tem. E aqui no Brasil a gente ainda está caminhando, porque a nossa súmula ainda é manuscrita, a gente ainda não tem uma padronização. Quem é que controla o número de desafios? É o apontador ou é o árbitro de vídeo? E essa informação tem que ser passada para o técnico. O técnico tem que saber quantos desafios que ele ainda tem no jogo. Então, essa padronização ainda tem que ser um pouquinho melhor estudada, melhor redigida, para passar para todas as federações, para poder fazer um trabalho em conjunto. Então, a gente quis passar esse vídeo aí não para apontar erros ou apontar quem errou e quem não errou naquele lance lá da substituição antes do desafio. Foi realmente para poder ver as pessoas fazer as pessoas perceberem que a mecânica tem que ser mudada. A gente tem que atualizar um pouquinho a mecânica, não só do apontador, mas do segundo árbitro também, com relação aos desafios. Porque até mesmo o segundo árbitro, a gente espera uma outra postura dele nos desafios. Que ele comunique mais com o apontador, que informe o motivo do desafio, que espere o apontador finalizar lá o ponto, o rodízio, se for o caso, liberar o jogo para depois liberar para o primeiro árbitro. Então, a gente precisa de caminhar um pouquinho ainda nessa situação aí. E naquele lance ali, pode-se até evitar uma situação um pouco complicada, né? Porque a gente vê que a atleta do Minas que entra, ela entra para sacar. E vamos supor que o desafio do Osasco tem sucesso, né? Sim. Aquela jogadora que entraria para sacar, ela voltaria a uma posição na quadra, né?
Complicado, Então, né? acho que foi bem importante, foi muito bem colocado, né, esse lance aí do desafio. Nós temos Porque, algumas... Pode Alair, deixa eu seguir. só finalizar essa parte aí, porque se a bola não permanece no mesmo local e foi feita a substituição, o técnico tem o direito de retirar as trocas, porque tem que Perfeito. esperar o resultado do desafio para poder saber o que vai fazer com as trocas. Ô, Tânia, obrigado pela correção, porque eu lancei o pepino e não falei da solução, né? Muito bem Isso corrigido. aí. Sim, muito bem colocado, Tânia. Valeu, é Verdade. nóis. Vamos a algumas perguntinhas aqui. O Reinaldo Plácido, lá de Uberaba, mandou uma lista enorme. Quadro de líberos. Se a equipe inscrever dois líberos, o técnico tem que informar qual é o líbero 1 e o líbero 2 na hora que o segundo ato confere as posições iniciais da equipe e libera para fazer a troca do líbero. E nessa hora entra o líbero 2, qual é o procedimento que devemos fazer? Porque quem está entrando para o jogo não é o líbero 1, que foi indicado pelo técnico. Jesus. Reinaldo. Eu? Vamos Vai lá, lá. Tânia, responde aí. Vamos. É que essa pergunta também, querendo ou não, foi me auxiliada, não, me reforçada pelo Rafael Lino, ontem nas lives dele lá, do pessoal. E teve essa pergunta mesmo. Se vocês pegarem a papeleta da FIVB, nem espaço para colocar o líbero tem. Então, na teoria, ter o líbero na papeleta de formação não seria uma obrigação. Só que aqui é feito e solicitado por causa da televisão, por causa das informações e assim por diante. Na pergunta dele, ele fala que o técnico inscreveu, colocou na papeleta o líbero tal, só que na hora de iniciar o jogo ele colocou o outro líbero. Para a gente, segue o jogo, sem problema nenhum. Legal, mais uma pergunta aqui, do Reinaldo. No Só quinto set, complementando após. Claro, aqui, Elaí. fica à vontade. Elaí. Fica à vontade. Pode falar, Vânia. Vânia, Oi, tá ouvindo? pode seguir, Sim, pode Vânia. falar. Só complementando o que a Tânia falou, que a gente não tem referência nenhuma, nem na regra e nem no guia de arbitragem. Lá só cita o seguinte, que a equipe tem que informar quem é o líbero atuante e quem é o segundo líbero, né? E que na súmula tem que ir dessa forma. O guia de arbitragem é bem claro nisso, mas não tem nenhuma menção falando de que o líbero 1 é que tem que entrar na quadra primeiro. Não tem isso em lugar nenhum da regra ou de qualquer outro documento. E como tanto na súmula eletrônica como no formulário de controle de líbero, a gente anota na hora que o líbero troca, então não tem problema nenhum, né? Então, e não tem problema nenhum o técnico usar o líbero 2 no início do jogo. Então, isso aí a gente segue o jogo. Quinto set, sorteio ficou determinado o seguinte: equipe A na quadra esquerda, equipe B na quadra direita. Tá? Aí o placar da troca vai ser 8-5 para a equipe A, que está do lado esquerdo. Como que deve ser colocado o placar no quadro de troca? 8-5 ou 5-8 para a equipe que passou para a direita? Bom, vamos lá, né? Olha, Vânia, pode o responder. placar que vem primeiro, lá no placar da troca é o placar da equipe que estava à esquerda e que passou para a direita, né? E aí depois, em seguida, a gente coloca o placar da outra equipe. Então, aquela equipe que Entendi. trocou da esquerda para a direita vem primeiro no placar. Então, na verdade, fica 8-5. Eu estou achando que o Reinaldo ficou apertado lá no Sul-Americano, agora ele está perguntando aqui, ó. Nos campeonatos internacionais, como coloca o nome das atletas gêmeas na mesma equipe? Exemplo, Michele Marinho Pavão e a sua irmã Monique Marinho Pavão. Escreve Pavão M e a outra.
Bom, eu posso complementar isso daí, a Vânia finaliza se precisar mais alguma coisa. Primeiro tem que Claro. determinar na competição internacional se está fazendo a súmula manual ou se está fazendo a súmula eletrônica. Se fizer a súmula manual, a gente segue na internacional o padrão daquele primeiro preenchimento, instruções de preenchimento da FIVB, porque aquilo que a gente está tentando fazer agora é para padronizar nacionalmente. Então, pelo padrão de preenchimento da FIVB na súmula manual, é escrito sobrenome, vírgula, inicial do primeiro nome. Automaticamente ficaria igual. Se é na eletrônica, os nomes são completos. Sobrenome completo, nome completo. Na eletrônica não teríamos esse problema. Ok. Só complementando, que o nosso guia de preenchimento que a gente fez, a gente tentou identificar um monte de situações com relação aos nomes de jogadores, né? Só que lembrando que o nosso guia, ele é de abrangência nacional, a gente não tem competência para poder estar mudando alguma coisa numa competição internacional, a não ser que a gente tenha permissão para isso, né? Então, se a gente for seguir o nosso guia de preenchimento, poderia ficar pavão, vírgula, mi, ou então pavão, vírgula, Mor, né? Que seria Michele e Monique, né? Se seguisse nosso guia de preenchimento. Mas, em caso de competições internacionais, a gente tem que seguir o que diz a Federação Internacional, que, na verdade, não tem uma padronização para isso, né? Legal. O Ivan mandou algumas perguntinhas aqui também. Controle de líbero. Em caso de 5 jogadores em quadra, por uma saída antecipada do líbero ou a não entrada do jogador. O mesmo para 7 jogadores em quadra, a não saída do líbero ou a entrada antecipada do jogador. A apontadora auxiliar, tá? Assistente, deve se manifestar nessa situação? Se sim, como é? Eu? Quer que eu fale, Vânia? Você, fique à Bom, vontade. então, essa situação já foi discutida muitas vezes e eu acho que eu vou tentar colaborar, mas eu não dou uma palavra final para essa, não. Porque, assim, para a equipe que tem 5 ou 7 jogadores em quadra, o primeiro árbitro não pode autorizar o saque. Essa é a primeira versão. O apontador assistente, ele não detecta nenhum erro, porque se está 5, alguém não entrou, ele não registra uma troca. Se está 7, alguém não saiu, ele também não registra uma troca. Então, se o primeiro árbitro autorizar o saque, eu indicaria, assim, até por orientações dos mais velhos, dos internacionais, de que mais vale o bem do jogo, o bom senso, do que o ponto na avaliação. Sendo uma função do primeiro árbitro, os árbitros, no caso, quem falou bastante nesse ponto também já foi o Silvio, de que ele prefere que a gente interfira avisando do que simplesmente se omitir. Ok. Essa aqui me veio na cabeça aqui agora, eu lembrei de uma situação de jogo. Vani e Tani, fica à vontade para responder, tá? Substituições simultâneas, né, das duas equipes. Quem vai definir qual substituição vai ser feita primeiro? É o segundo árbitro ou é a apontadora? Tânia? Olha, sai uma padronização administrativa da substituição primeiro da equipe que está sacando, né? Isso. Eu não sei qual que é a questão, porque é o seguinte, eu acho que vai muito do bom senso de onde que o segundo ato está, para a gente facilitar o andamento do jogo. O segundo ato já está posicionado de um lado da quadra, a apontadora já está virada para aquele lado, de repente ela tem que olhar quem é que está sacando, para poder
ver se está correto ou não de fazer a substituição primeiro daquele lado ou não. Né? É uma opinião pessoal minha, né? Mas a recomendação é que se faça primeiro da equipe que está sacando. Da equipe que está sacando. Então, mas eu acho que pelo bom andamento do jogo, você segue onde que o segundo árbitro está posicionado. Fica bem mais rápido e ágil as substituições, né? Mas eu não posso também mudar isso, é a minha opinião pessoal. Você acha interessante o segundo árbitro, de forma assim, até proativa, fazer algum tipo de sinalização? Vamos ali ou vamos aqui? Geralmente, o segundo ato ele já encaminha para um lado, né? Ele já vê uma substituição, ele já vai para lá. E a apontadora também faz o sinalzinho com o dedo, ou para um lado ou para o outro, que ela está fazendo a substituição. Essa comunicação tem que acontecer, né? Eu só acho que a gente tinha que fazer uma forma mais ágil de não ter que ficar retardando muito o jogo. Entendi. E na minha opinião, se você ficar esperando ver primeiro qual equipe está sacando para fazer substituição primeiro, você vai acabar demorando um pouquinho mais. Mas, né, isso aí é uma situação que também precisa um pouquinho ser estudada, ser discutida para poder a gente definir isso. Mas o que está definido hoje é isso. A gente faz primeiro da equipe que está sacando. Legal. Na conferência de súmula, houve a identificação de um erro na marcação de pontos pela apontadora. Qual a técnica para identificar o momento do erro? Na realidade, acho que não é bem conferência de súmula, né? Acho que isso é com jogo em andamento, uma pergunta do Ivan. É uma pergunta aí que, para identificar a técnica, para identificar o momento do erro, é complicado, porque se a apontadora percebe o erro, ela para o jogo imediatamente. Se o jogo acabou, uma das formas de identificar se houve algum erro é através de vídeo. Eu, particularmente, não fecho essa resposta com convicção. Vânia? Eu também não vejo nenhuma técnica para a gente detectar isso, né? Tá, Ainda mais se for uma série de ralis seguidos, né? E saber onde que a apontadora engoliu o ponto é bem complicado, né? É bem difícil, a não ser que você tenha tido uma substituição um ou dois pontos antes, você vai saber o placar da substituição, ou você teve um fechamento, né, do rodízio um ou dois pontos antes, você consegue identificar onde é que foi ali o erro. Mas numa sequência assim de ralis e de rodízios fica bem complicado. Entendi. Numa sequência aqui, pergunta também. Ao final do set, qual a técnica usada, né, para verificar se a marcação dos rodízios estão certos? A questão é a seguinte: a gente tem a equipe que está sacando e a equipe que está recebendo, né? Então, a equipe que está recebendo, geralmente, ela tem um rodízio à frente da equipe que está sacando. Por quê? A equipe começa sacando e você abre um saque lá e já fecha o quadrinho do outro lado. Então, quando você fecha o rodízio da primeira equipe que sacou, você já abre o segundo lá da equipe que está recebendo. Então, ele vai estar sempre um rodízio à frente. Então, essa é uma técnica que a gente tem para poder usar, para poder saber se os rodízios estão corretos. Legal. Como que fica o registro final do set no campo dos rodízios, quando a equipe B saiu recebendo e ela venceu o set? Ela estava recebendo e fechou o set. Esse mais ou menos o que a Vânia falou. Quando a equipe B saiu recebendo e venceu o set, ele fica com o rodízio à frente da outra equipe. Entendi. Não abre o quadrinho, né, e coloca a pontuação final do set, certo? Eu acho que a pergunta foi feita no sentido de como é que você visualiza se o rodízio está correto ou não. Então, nesse caso da equipe que saiu recebendo, fica um rodízio na frente. E quando a equipe sai sacando e vence o set, o número de registros efetuados se igualam. Aí eu estou incluindo aquele
X da recepção. Aí ficam Certo. iguais, e quando está recebendo, ficam um na frente, ao vencer o Legal. 7. Aí vem uma pergunta aqui que vocês podem ficar à vontade, em todas as duas, para citar aí. Qual que é o erro mais frequente em súmulas? Nós temos os erros de soma, né? Por isso que a gente fala que a calculadora é bem-vinda, para quem tem dificuldade com somas. Isso. A questão do placar invertido, né? Principalmente nos tempos, né? Que você coloca primeiro, a equipe que solicitou o tempo, você coloca primeiro o placar dele e depois o placar da outra equipe. Então a gente vê muitos placares invertidos de solicitações de tempo ou de substituições. Fala aí, Tânia. Ainda temos a parte de rasura, que a gente vê com frequência, e tem que obedecer, que não pode ter rasura, e o erro já é corrigido ao se lançar na observação. Tem os dados incompletos, que às vezes o apontador esquece de registrar alguma coisa. Assim, curto. É isso daí, grosso modo. Legal. Nós já estamos caminhando aqui para quase 1h40 tá? Nós já estamos caminhando aqui para a nossa finalização, tá? Nós vamos abrir aqui mais 3 perguntinhas, tá? Que chegaram aqui pela internet, para o pessoal que está assistindo a gente, né, lá pelo YouTube. A Joelma pergunta: definição de líbero 1 e 2 é feita antes do sorteio. Porém, equipes que utilizam 2 líberos após o sorteio, quem entra primeiro é o 2. Temos que fazer alguma observação na súmula ou não? Nenhuma. Nenhuma. Legal. O Pedro Casanova perguntou para a gente aqui: no caso de reinício de um novo set, em que o jogador inicial foi expulso, como fica o preenchimento dos jogadores iniciais da súmula? Como ficam as substituições? Tânia, Quer que pode eu responda? complementar aí. Tá. Pode Isso daí complementar aí. cai. Ok, isso daí é o caso de uma súmula nova. Foi um tópico que nós falamos aí no comecinho do trabalho. O jogador que foi expulso, ele tem que ser substituído. O técnico tem que fazer uma nova papeleta com a formação inicial sem esses jogadores. O set é zerado, se houve reinício do set. Agora, eu não sei se o Pedro está falando se reiniciou o set em função de troca de quadra, que eu entendo que só pode ser, né? Então, é isso. E que o casebook complementa Legal. o que está na regra. A Tânia ainda está falando. Não, é complemento mesmo, que o casebook complementa o que não tem na regra, no caso dos jogadores expulsos ou desqualificados. Legal. Uma pergunta aqui do Enderson, tá? Em jogos em que os uniformes não têm número na frente da camisa, após o saque, a apontadora percebe que foi o atleta errado que sacou. Deve interromper imediatamente o rally ou aguardar o final? Aí, números, camisas sem número, então aquelas, né, que colocam lá na pontinha, lá embaixo, né, bem escondidinho o número que ninguém enxerga, né? Pode falar, gente. Mas o momento certo de se apitar essa falta é após o saque. Então, esse é o momento certo da apontadora apertar a campainha e interromper o rally. Não tem que aguardar o final. Ok, mas nesse caso, por exemplo, não tem número na frente. Após o saque, não pode ser antes do saque. Então, esse é o momento. Você está falando quando terminou o rally, né, Alair? Não viu o número, terminou o rally, aí percebeu o número, é isso? Pois é, se não tem número na frente, ele não acompanhou aquela pessoa de costas indo para o saque, né? E só viu, por exemplo, que quem tinha que sacar era o 7 no lugar do 5,
quando a bola já está em jogo. Aperta imediatamente a campainha. Seria isso? Aperta, corrige e posse de bola para o adversário, um ponto só, independente se ele finalizou o rally com êxito. Legal. Pessoal, indo aqui para 1h45. A Vânia Nós vamos fugiu. fugir a volta já para a gente fazer nossos agradecimentos aqui, tá? Vânia está de volta. Em primeiro lugar, queria agradecer demais Vânia Magalhães, Tânia Camargo, tá? Por essa aula, né? Essa verdadeira aula do trabalho do apontador, da apontadora. Tá? Eu vou abrir a palavra aqui, Tânia e Vânia, a palavra é toda suas. Tânia? Vânia? Tânia? Tânia? Tânia, Ânia com T. Tá bom. Eu vou resumir brevemente. Eu saio muito satisfeita com o que conseguimos fazer, mesmo com todos esses imprevistos, né, de uso dos equipamentos, que para a gente é novidade. Às vezes a gente poderia até estar melhor preparado, mas a oportunidade foi única e nós abraçamos assim rapidamente aquilo que você nos propôs. Aí eu queria agradecer a todos que nos prestigiaram e fica redundantemente, mas eu vou dizer que eu me senti em casa. Queria parabenizar todo o pessoal que vem fazendo as lives de regra, sem exceção, agradecer a divulgação que fizeram do nosso trabalho, também através do Dalmeiro e do Douglas, em suas lives, e sigo sempre com o meu lema: eu amo o que eu faço e só faço o que eu amo. É isso aí. Vânia Magalhães. Pois eu também queria agradecer a oportunidade, né? Foi bem bacana estar participando aqui. Queria agradecer, né, a Tânia ter aceito o nosso convite e, né, falar que a Tânia é minha parceira, já tem mais de 2 anos que a gente está trabalhando juntas. Trabalhamos inicialmente no guia de preenchimento de súmula, né? Trabalhamos na atualização do guia de preenchimento de súmula ano passado. Esse ano estamos trabalhando em cima da súmula eletrônica. E aí, a gente está seguindo. Ela disse que quer aposentar, mas não vou deixar ela aposentar, não. A gente vai seguindo esse trabalho aí. Então, agradecendo a participação da Tânia, agradecendo a Laí pelo convite, e estamos à disposição, né? Todo mundo me conhece, sabe como me encontrar, qualquer dúvida, estamos aí para ajudar. Legal. Eu faço aqui um agradecimento a toda a equipe do pessoal da Federação Mineira de Voleibol, na pessoa do presidente Tomás, agradecer o Robinho, ficou na retaguarda lá, né, nos ajudando, né, com a administração da live. Muito obrigado mais uma vez, Robinho. Lembrar que ontem a Federação Mineira de Voleibol completou 79 anos de existência. Tá? Eu ainda tenho aqui um recadinho bem importante para vocês. Tá? Em breve nós vamos ter a 3ª edição, né, do voleibol, análise e interpretação das regras, com a participação de 2 figurinhas que vocês têm visto muito aí nesses jogos retrô, né, da Sport TV. Um bate-papo bem legal, onde nós vamos poder aprender bastante. Tá? Dia 28 de abril, tem mais uma live bem bacana aqui, com grandes nomes do vôlei brasileiro. Vamos falar sobre base. O bate-papo vai contar com Antônio Rizola, Ricardo Piscininho, Antônio Lerbar, Marcos Queiroga e Issanaê Ramírez. Não podemos perder, é uma oportunidade única, né? Reunimos 5 grandes nomes do nosso voleibol. Tá? Pessoal, essa foi nossa live de hoje. Se você gostou, curte lá, se inscreve no nosso canal, fique de olho na nossa rede social, lá tem muita coisa bacana para quem ama vôlei. Quem anotou quantas vezes falei a frase do sorteio, corre lá no Instagram, participe da promoção, vale uma camisa bem legal, tá, da Seleção Mineira, tá bom? Eu queria mandar um grande abraço para o pessoal de todo o Brasil aí, no exterior,
que acompanhou a gente, seja oficial de arbitragem ou não. Parabenizar também todas as federações, todas as instituições que estão se movimentando, né, realizando esse trabalho de divulgação, de disseminação de conteúdo. Essas lives são muito importantes para a gente, né, e que isso se torne, né, logo após passar toda essa pandemia, se torne uma prática comum entre nós. Um grande abraço para vocês, muito obrigado, até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, obrigada.